Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí pessoal, GP às 10 chegando nesta sexta-feira de Grande Prêmio da Alemanha, como sempre, sem falar exatamente do Grande Prêmio da Alemanha por questões óbvias. O vídeo é gravado no dia anterior ao início dos treinos. Quando você vir este vídeo, provavelmente os treinos já acabaram ou estão acontecendo, então não faz muito sentido falar da corrida. Eu sempre explico isso, né? Porque as pessoas às vezes falam, nossa, mas você não está falando do Grande Prêmio da Alemanha bem na sexta-feira do Grande Prêmio da Alemanha? Pois é, porque fica fazendo prognóstico e eu acho meio chato. Então eu vou contar histórias. Histórias sabe sobre o quê? Sobre os autódromos nos quais eu já pilotei alguma coisa com 4 rodas. Gira aí que lá vem história. Estava fazendo aqui uma listinha, ou tentando me lembrar pelo menos, das pistas que eu já invadi nesses anos todos de cobertura de Fórmula 1. Aproveitando que o Grande Prêmio da Alemanha, que acontece nesse final de semana, é realizado em Hockenheim, eu vou lembrar também desta, né? Essa foi uma das pistas que eu já invadi ao longo desses anos todos. E é invasão mesmo. Hoje é impossível, tá, gente? Hoje, 2019, é impossível você chegar com um carro alugado e invadir uma pista de Fórmula 1. Claro, evidente que eu não estou falando dos horários em que as atividades estão acontecendo, nem perto delas. Ah, helicópteros, helicópteros, helicópteros. E eles são grandes, enormes. Ai, como era grande e grosso. Eu tô falando de invadir as pistas à noite, em geral, quando eu encerrava meu trabalho na sala de imprensa, né? E em muitos autódromos, ou em alguns deles, os estacionamentos onde a gente parava os carros, onde a gente deixava os carros, eles em alguns casos davam acesso por alguns portões mais ou menos secretos e tal, ao leito da pista. E muitas vezes esses portões ficavam abertos, portões de serviço, né? À noite, o pessoal fazendo a preparação da pista, dando um retoque aqui, outro ali, dando uma olhadinha numa coisa lá. E carros de serviço utilizam esses acessos, né? Muitas vezes eu me aproveitei dessas brechas na segurança para invadir as pistas e conhecê-las com os meus carros alugados. Na maioria das vezes, eu lembro até o carro que eu estava usando para conhecer os autódromos nas noites frias, de véspera de corrida, né, de final de semana de corrida. Hockenheim, por exemplo, eu lembro exatamente e perfeitamente que eu estava com uma perua cadete, que aqui no Brasil era conhecida como Ipanema. Eu aluguei, eu não vou lembrar os anos, isso eu nunca vou lembrar, tá bom? Porque foram 18 anos direto cobrindo Fórmula 1, fora as outras corridas que eu fui cobrir de maneira avulsa, digamos assim. Mas eu lembro que eu aluguei uma perua cadete, uma Ipanema, e vocês verem como faz tempo isso, né? Década de 90, certamente. E Hockenheim era demais, era demais. Hoje o estacionamento de Hockenheim é bem fora do autódromo, fora mesmo, né? A gente para o carro e pega uma van que nos leva ao autódromo, ao novo autódromo, digamos assim, né? Tem um serviço de vans direto que fica circulando lá e tal. Mas na época o estacionamento era lá dentro, a gente passava por um túnel por baixo da pista, né, ali no setor do estádio e tal, passava por trás das arquibancadas, enfim, parava o carro lá dentro. E uma bela noite, estou saindo da sala de imprensa de Hockenheim e vejo o portãozinho aberto. Opa, é comigo mesmo. Peguei, eu acho que tinha alguém comigo, talvez o Fábio Seixas, não tenho certeza. Mas noite fechada, né? Peguei a minha Ipanema e passei pelo portão, já saindo depois da primeira curva, tá? Daquela primeira curva, que acho que chama Ostkurve, não tenho certeza. E que levava para a Floresta Negra, falando da pista antiga, o retão interminável
chicane, mais um trecho de reta interminável, outra chicane, mais fazendo a curvinha, quase um oval dentro da floresta, mais uma chicane até chegar no trecho do estádio. Então, não tive dúvida, peguei o meu carro, minha perua Cadete, linda, ela era prateada, e gostaram como a gente lembra de alguns detalhes, né, de algumas bobagens que a gente perpetra ao longo da vida. É que isso não foi bobagem nenhuma, não foi nada de tão proibido, também não fiz nada de tão arriscado, não soquei o pé na perua. Fui conhecer a pista à noite, no meio da floresta. Gente, que demais. Uma noite estrelada, aquela floresta negra mesmo, porque são árvores muito escuras, de verde muito escuro e tal, e à noite, putz, vocês não fazem ideia. Taquei o farolzão e fui embora. E olha, Hockenheim, nessa vez que eu conheci a pista, foi demais. Primeiro que é demais, é sempre muito emocionante pra gente que acompanha a Fórmula 1, pra gente que gosta, se colocar dentro de uma pista, né, com um carro, pô, é demais. A pé não tem muita graça, mas de carro é gostoso. E aí fui, passei pelas chicanes, acho que lá no meio da Floresta Negra, quando a gente fazia a última curva, quando começa a voltar em direção ao estádio, tinha lá um carro de serviço com aquele giroflex aceso e tal, mas ninguém fez nada, passei devagarinho e tal, ninguém falou, ninguém encheu o saco. E Hockenheim foi uma dessas pistas que eu tive muita emoção de conhecer. Entrei no estádio, fiz o estádio, né? Passei pelos boxes. Quando você passa pelos boxes, pela reta dos boxes, as boxes estão acesos, o pessoal trabalhando, tem sempre segurança, aí o pessoal olha meio torto, não entende direito o que está acontecendo, e helicópteros cada vez mais baixos também. Um dia vai cair um helicóptero na minha cabeça, tenho certeza. Outra pista que eu conheci e lá eu tive problema, eu fui expulso da pista por segurança. Foi Kyalami. No segundo ano que eu fui para a África do Sul, eu descobri lá uma brecha. Eu estava com um Polo, um Volkswagen Polo pequenininho, branco, que não tem nada a ver com esse Polo de hoje, era um carro quadradinho, assim, feito, eu não sei se era o mesmo modelo, que levava o mesmo nome na Europa, mas enfim, era um Polinho branco muito bonitinho, com direção do lado direito, né, mão inglesa. E eu entrei em Kyalami também e fui dar uma volta e tal. Quando eu cheguei, sei lá, no meio da pista, veio um carro de serviço atrás de mim, eram seguranças grossos, mal educados, vai ter que ir embora, não sei o que. Mas tudo bem, agora só que eu não vou voltar na contramão, tá? Então eu completei a volta, mas também não deu nada, ninguém caçou minha credencial, não aconteceu nada. Interlagos, obviamente, conheço, enfim. Interlagos tem uma história engraçada, além das centenas de corridas que eu já fiz lá. Uma vez quando teve aquela prova, eu tinha acabado de entrar na ESPN, eu não sei se era um WEC da vida, ou se, acho que eram aquelas, já lembrei, acho que eram aquelas 1000 milhas promovidas pelo Antônio Herman, que vieram vários carros do exterior e tudo mais, carros importantes, e a gente fez a transmissão das últimas horas da corrida pela ESPN, e o Trajano, como era um evento meio patrocinado, corporativo, assim, era importante para casa e tal, o Trajano foi lá, o José Trajano, meu querido José Trajano, e também o João Carlos Albuquerque, meu parceiraço do Limite. Quando acabou todo o evento, fizemos uma transmissão e tal, na hora de ir embora, fechando os trabalhos à noite, eu fui dar uma carona pros dois, né, pro João e pro Trajano, e falei assim, vocês querem dar uma volta na pista? Vamos lá, tal, não sei o quê. E aí eu tava de Audi, meu Audi, e que não era tão velho quanto ele é hoje, mas ainda anda tão bem quanto andava na ocasião. E eu entrei na pista à noite também, e aí eu judiei dos dois. Judiei do carro também, né? Porque só tinha eu no autódromo, acendi o farol, obviamente, cinto para todo mundo, cinto atrás também, o Trajano atrás. Como eu só andava de carro velho, carro antigo em Interlagos, eu nunca tinha andado com um carro com ABS, com direção hidráulica, com um motor razoavelmente forte, né? E aí eu também soquei o pé para eles, mas não foi para assustar ninguém, também não foi para fazer o que o Pisonia fez uma vez com o Jaguar, que ele capotou em Barcelona com os jornalistas, não. Foi para mostrar mais ou menos para eles o que uma volta mais ou menos rápida em Interlagos, onde que você freia, onde a zebra que você pega e tal, essa coisa toda. Foi bem legal. Onde mais eu andei? Mônaco, obviamente, mas Mônaco a gente anda porque a pista ela é aberta para o tráfego normal quando acabam as atividades de Fórmula 1, especialmente na sexta-feira, quando não tem treino, né? E aí é programa de quem está lá, de turista lá, dar uma volta na pista inteira.
né? E se faz com muito lentamente. Eu já fui a Mônaco dezenas de vezes e também já percorri a pista inteira em finais de semana que não eram de Fórmula 1 e tal, em época que não tinha corrida. E Mônaco é barato porque você reconhece tudo e tal, né? Você reconhece a Lowe's, reconhece a entrada do túnel, os S's da piscina e tal, é um barato. Mônaco é muito divertido. Eu já aluguei cada coisa em Mônaco que vocês não fazem ideia, até uma Picasso eu já aluguei em Mônaco, aquela grande. Depois de Mônaco, que mais? Spa-Francorchamps, você estava falando. Spa-Francorchamps, a primeira vez que eu entrei em Spa, eu estava com um Corsa 1.0 e estava com o Mário Andrade Silva quando a gente foi dar uma volta em Spa. Spa, o acesso era mais ou menos tranquilo, porque é trecho de estrada. Hoje há mais restrições, principalmente no final de semana da Fórmula 1. Mas na época não tinha muito e todo mundo pegava carro alugado e ia andar em Spa. E o grande barato qual que era? Fazer a Eau Rouge com o pé embaixo. Gente, nesse ano a gente foi desatolar um japonês que estava com um carro grandão, não lembro que carro que era, e ele conseguiu rodar quando estava subindo, né, em direção a Radion, e do lado esquerdo tinha área de escape de brita. Ele atolou o carro lá, tentou sair, não conseguiu, a gente teve que ir lá ajudar. No fim das contas a gente foi buscar socorro para o japonês, mas à noite, sempre à noite. E eu com Corsinha dei uma volta, a gente entrou na pista, passou pelos boxes, fez a Source e começou a descer. Eu falei para o Mário, eu vou fazer flat esse negócio, imagina um Corsa 1.0. Ele falou, vai embora, vamos embora. Cara, você acredita que na primeira tentativa eu não consegui, eu não fiz. Dá um cagaço, desculpe a palavra, mas dá um medo. Porque é uma pirambeira, gente, é uma pirambeira para descer e depois uma curvona para cima, é o máximo, é demais. Mas na segunda tentativa eu consegui fazer a Eau Rouge pé embaixo com um Corsa velocíssimo. Poderoso, potente Corsa 1.0. Além dessas pistas, deixa eu ver aqui outras que eu consegui andar. Imola não, Monza não, Barcelona não, Canadá sim, muitas vezes, porque é um parque abertão e na quinta-feira, na quarta e na quinta-feira vai muita gente, mas assim tem muita movimentação de veículos andando, entrando e saindo, eles não fecham a pista, só que tem muito carro de serviço no autódromo, na pista inteira, no circuito inteiro, então não dá para acelerar muito não, mas andamos sim no circuito de Gilles Villeneuve. E eu lembro bem também do carro que foi um Fusca, um New Beetle amarelo. Foi a única vez que eu aluguei um New Beetle na vida, fiz questão de alugar, foi demais, carro maravilhoso. Isso foi lá para 97 por aí, e a gente deu umas voltinhas no circuito de Gilles Villeneuve de New Beetle. Hungria nunca consegui entrar, hoje em dia também lá o acesso é meio complicado. Monza também não, mas Monza já andei, já fui a pé, né, até o antigo oval de Monza, que está lá até hoje, aquele trecho oval de Monza que não foi destruído, felizmente, maravilhoso. Essas pistas novas não tem mais tanta moleza não. Foram divertidas essas incursões por alguns autódromos ao longo desses anos todos, né? Eu tinha vontade de andar em alguns outros. Puxa vida, Suzuka era um circuito que eu tinha muita vontade de andar, mas Suzuka nunca entrei nem de carro, a gente não alugava carro para ficar no Japão. Eu alugava nada, eu ficava na casa dos meus amigos brasileiros, de 6, né? Brasileiros / japoneses, ia de bicicleta para o autódromo, que era muito pertinho, mas Suzuka mesmo, né? Eles moravam. Silverstone não dá, não tem a menor chance de entrar. E Nürburgring também nunca consegui dar uma voltinha em Nürburgring, porque o estacionamento é do lado de fora do autódromo, né? Do lado de lá tem uma estrada que margeia o autódromo, a gente para do lado de fora. Pessoal, para encerrar, eu queria dizer o seguinte: ontem, dia 25 de julho, me lembrou a Laene, minha namorada, foi dia do escritor. Ela falou assim, você tem de fazer mais alguma promoção para vender o seu livro O Boto do Reno, que é um livro que conta histórias dessa época, desses tempos em que fiquei viajando pelo mundo cobrindo Fórmula 1. Quem não comprou ainda, quem não sabe do que se trata, são várias crônicas, uma coletânea de crônicas que eu escrevia na época, que eram os diários de viagem, que eram publicados ou não nos jornais para quem eu escrevia. Mas algumas dessas histórias de invasões de pistas, por exemplo, deve estar aqui nesse livro também. São muitos textos, eu não vou lembrar de cabeça com todos eles. Mas enfim, então ontem foi dia do escritor e eu vou fazer uma promoção. Pronto, tá bom? Eu vou colocar 50 livros para vender, tá? De um lote que eu tenho. Quem comprar
Dentro do livro, eu vou colocar algum press release original de equipes que não existam mais, tá bom? Eu guardei isso durante anos, eu trazia todos os press releases das equipes e tudo mais, tudo catalogado, bonitinho, não sei o quê. Então tem assim uma série de equipes que já não existem mais, a Benetton, a Minardi, a Jordan, a própria Sauber, quem mais que foi fechando nesse tempo todo? A Tyrrell, oxe, tem um monte, Lotus. Enfim, eu tenho uma porção de press releases que não são documentos importantes, mas são engraçadinhos, né, para aquilo que se propõe essa promoção, né, que são lembranças de uma Fórmula 1 que já não existe mais, inclusive porque hoje press release no papel, os press releases eram os comunicados de imprensa, né, eles eram distribuídos pelos assessores de imprensa na sala de imprensa, né, em papel. A gente às vezes ficava esperando ansiosamente por alguns quando acontecia alguma coisa extraordinária numa corrida e tal. Hoje não, a gente recebe tudo por e-mail e tal, não tem mais papel quase circulando nas salas de imprensa de Fórmula 1, faz todo sentido, hoje todo mundo tem essa conexão eletrônica, né? Esses papéis eram legais, né? Eu até numa época no meu blog eu publicava isso, como é que era? Era uma série, era uma seção dos meus velhos papéis, uma coisa assim. Os 50 que comprarem, né? Os primeiros 50 que comprarem o livro, aí embaixo tem como comprar. Na verdade, como comprar, na verdade, vocês precisam escrever para mim, tem as instruções, mandar um e-mail para mim, que é a única forma que eu tenho de controlar os pedidos, tá bom? Então, todos os 50 primeiros que comprarem vão receber dentro do livro, dobradinho, né, são folhas tamanho A4, com press releases de equipes que já não existem mais, tá bom? E vai ser totalmente aleatório, pode ser de uma sexta-feira do Grande Prêmio da França, pode ser de um domingo do Grande Prêmio do Japão, pode ser de um sábado do Grande Prêmio da Itália, às vezes são textos que não tem muita importância, mas é legal para ver quem corria, declarações dos pilotos, essa coisa toda, é divertido. Um bom fim de semana para todos, um bom Grande Prêmio da Alemanha e fiquem ligados no noticiário do Grande Prêmio durante esse final de semana, inclusive com as novidades sobre as conexões perigosíssimas entre o dono do consórcio aí que quer construir o autódromo de Deodoro e empresas e pessoas estranhas ao redor do mundo, né? Tá lá tudo no material do Lúcio de Castro, grande jornalista, né, da agência Spotlight, e o Lúcio foi meu colega na ESPN, um jornalista investigativo espetacular e que tem desvendado alguns escândalos dos mais cabeludos no esporte brasileiro. O da hora, né, o do momento é esse do Autódromo Deodoro. Tá bom, gente, bom fim de semana, tchau, tchau.